A tela ficou preta, ou melhor, a foto sumiu. Você procurou por ele no WhatsApp, no Instagram, talvez no LinkedIn por puro desespero, e percebeu o vazio. Aquele buraco na comunicação não é um erro de servidor, não é um problema de internet, é um ato deliberado. Ele te bloqueou. A questão que está fervilhando na sua mente agora e que me trouxe centenas de pessoas para minha sala de terapia ao longo dos anos é essa. Doutor, o bloqueio dele significa o que eu penso? Significa que ele me odeia, que ele seguiu em frente instantaneamente, que eu fui completamente apagada da história? A resposta, como quase tudo na vida, é que o bloqueio não significa o que você pensa, mas sim o que você projeta sobre a situação. E é exatamente sobre essas projeções, sobre a covardia digital e sobre o nosso próprio terror ao encarar o fim de uma narrativa que vamos falar agora. Eu sou o Dr. Ocitocina, e se você chegou até aqui, é porque a sua mão já coçou para criar um perfil fake, mandar mensagem por um amigo em comum ou simplesmente passar a madrugada inteira buscando a última migalha de informação sobre o paradeiro dele. Pare, respire. Vamos sentar e conversar como se estivéssemos aqui, no meu consultório. Não vamos usar palavras vazias de motivação, nem frases prontas de autoajuda. Vamos encarar a verdade que dói, mas que, paradoxalmente, é a única coisa que realmente cura. A primeira coisa que precisamos desmistificar é que o bloqueio digital é uma medida de segurança dele, não uma avaliação do seu valor. Entenda, o ato de apertar o botão de bloquear é quase sempre um mecanismo de defesa, um reflexo primitivo de fuga. Ele não está bloqueando você porque você é terrível. Ele está bloqueando o que você representa: a dor, a culpa, a responsabilidade, o confronto. Na psicologia, a gente estuda muito o conceito de evitação emocional. O ser humano tem uma tendência natural a evitar aquilo que causa desconforto imediato, mesmo que a longo prazo essa evitação seja prejudicial. O bloqueio é a versão digital dessa evitação. É uma amputação rápida e cirúrgica da realidade, feita para estancar a hemorragia emocional no próprio executor. Ele não quer ver seu nome, sua foto ou a possibilidade da sua mensagem de texto aparecer, porque isso o força a encarar o que ele fez ou o que ele perdeu. Pensemos na Maria, uma paciente que atendi no auge dos seus 30 e poucos anos. O namorado dela terminou o relacionamento de 2 anos por WhatsApp e 5 minutos depois a bloqueou em absolutamente todas as plataformas imagináveis, incluindo um aplicativo de fitness que eles usavam para monitorar corridas juntos. O desespero da Maria não era pelo término em si, pois o relacionamento já estava desgastado. O que a paralisava era o significado do bloqueio. Ela repetia: Doutor, ele me apagou como se eu fosse um spam. Como ele pôde me reduzir a isso? Eu não valho nenhuma conversa para fechar o ciclo. E aqui está a grande armadilha da interpretação. A gente que está do lado de fora busca a validação do nosso sofrimento no ato do outro. Maria não precisava de uma conversa para fechar o ciclo. Ela precisava que ele validasse o sofrimento dela por meio de uma conversa respeitosa. O bloqueio roubou essa possibilidade, deixando um vácuo que foi imediatamente preenchido pela ansiedade. E é essa ansiedade que nos faz inventar narrativas complexas e destrutivas. As narrativas mais comuns que as pessoas criam após serem bloqueadas são: ele encontrou alguém melhor, ele nunca me amou, ou eu sou um fardo tão grande que ele precisou me excluir da vida dele para ser feliz. Eu te digo com a experiência de quem viu centenas de casos como este. Na maioria das vezes, o bloqueio significa apenas uma coisa: imaturidade na gestão de conflitos e pânico em lidar com a própria sombra. Lembre-se do que a neurociência nos ensina. Quando somos confrontados com uma ameaça, e o final de um relacionamento ou a responsabilidade por ter causado dor são ameaças psicológicas reais, nosso cérebro ativa o sistema de luta ou fuga. A amígdala, nossa central de alarme emocional, assume o controle e desliga temporariamente o córtex pré-frontal, a parte responsável pelo raciocínio lógico e pela empatia. O bloqueio é a evitação digital dessa evitação. É uma amputação rápida e cirúrgica da realidade, feita para estancar a hemorragia emocional no próprio executor. Ele não quer ver seu nome, sua foto ou a possibilidade da sua mensagem de texto aparecer, porque isso o força a encarar o que ele fez ou o que ele perdeu. E por que isso é crucial? Porque quando você internaliza o bloqueio como uma prova da sua insignificância, você está cedendo o seu poder a um ato de covardia. Se o bloqueio dele é a única coisa que está mantendo você conectada a ele, a ponto de consumir seus pensamentos 24 horas por dia, o que isso diz sobre a sua própria capacidade de encerrar a história de verdade, independentemente do que ele faça ou deixe de fazer? Há, claro, diferentes tipos de bloqueio, e é importante que você aprenda a identificar qual deles você está enfrentando. O primeiro é o bloqueio de pânico, o que acontece imediatamente após uma briga ou o término, como no caso da Maria.
É impulsivo, reativo e muitas vezes é revertido assim que a pessoa recupera a regulação emocional. No entanto, mesmo que ele reverta, isso estabelece um precedente perigoso de que o abandono é a ferramenta de negociação preferida dele. O segundo é o bloqueio de limite pessoal, que geralmente é justificado em casos onde a pessoa bloqueada está enviando mensagens incessantes, ameaças ou realmente cruzando barreiras de privacidade. Se você fez algo assim, a atitude dele, embora talvez fria, é uma tentativa de reestabelecer a ordem. Não estou te julgando, mas você precisa se perguntar se o seu desespero por contato não transformou o seu luto em perseguição. Se sim, o bloqueio neste cenário é um sinal de que você precisa buscar ajuda para regular a sua própria ansiedade de separação. E o terceiro, e talvez o mais doloroso, é o bloqueio de controle. Este é o tipo de bloqueio que não visa a fuga, mas sim a punição e a manipulação. Eu chamo isso de jogar o anzol. Ele bloqueia sabendo que isso vai te causar um sofrimento excruciante. Ele quer que você se rasteje, que você procure meios alternativos, que você demonstre o quanto ele é importante para você. Esse é o jogo emocional mais tóxico de todos, pois ele usa a sua dor como combustível para o próprio ego. Eu me lembro de um caso, o do Ricardo, que bloqueava a namorada toda vez que eles discutiam sobre as finanças do casal. Ele ficava inacessível por 48 horas e ela enlouquecia de preocupação, ligando para a família dele, indo ao apartamento dele. Quando ele voltava e a desbloqueava, ele não pedia desculpas pelo bloqueio. Ele exigia que ela pedisse desculpas por tê-lo irritado a ponto dele precisar de tempo para si. Percebe a inversão? O bloqueio se tornou uma arma para desviar o foco da discussão real, as finanças, para o desespero dela. Este tipo de manipulação digital é altamente abusivo, porque mantém você em um ciclo de trauma intermitente. Você não está chorando por ele, você está viciada na montanha-russa da esperança e do abandono. O que eu quero que você tire desta nossa primeira conversa é o seguinte: a sua obsessão pelo porquê do bloqueio impede você de processar o luto pelo relacionamento que acabou. Você está presa na fase de negociação, tentando resolver o mistério do bloqueio, em vez de aceitar o fato de que a porta foi fechada, seja de forma elegante ou com um chute. O verdadeiro fechamento não vem dele. O verdadeiro fechamento não está na reversão do bloqueio, nem na justificativa que ele possa vir a te dar. O fechamento é um trabalho interno, um ritual solitário de aceitação que você precisa começar agora. Não importa se ele te bloqueou por covardia, por pânico ou por manipulação. O resultado final é o mesmo. O canal de comunicação está fechado e, consequentemente, a sua energia precisa ser redirecionada. O que fazer com o tempo que você passava checando as redes sociais ou imaginando a mensagem perfeita de resposta? Use-o para reconstruir a sua própria vida. E por mais que doa ouvir isso, a maior demonstração de força e dignidade que você pode dar agora é não tentar contornar esse muro digital de covardia. Se ele precisou te silenciar para seguir em frente, deixe que o silêncio seja o seu maior aliado. Use-o para ouvir a si mesma pela primeira vez em muito tempo. Não se humilhe. O bloqueio dele não é a sua sentença de valor. É apenas um capítulo final mal escrito por ele, e você não é obrigada a editar a falta de caráter dele para que pareça bonito. Se esta conversa trouxe um pingo de clareza para o turbilhão de emoções que você está vivendo, se você sentiu que pela primeira vez alguém entendeu o peso dessa tela vazia, eu te convido a ficar por aqui. Este é apenas o início do nosso processo terapêutico sobre este tema. Eu quero te ajudar a sair dessa obsessão e a focar no seu futuro. Inscreva-se para que possamos continuar este trabalho juntos, porque a sua cura depende de você parar de olhar para a porta trancada e começar a construir a sua própria saída. Na próxima parte, vamos detalhar as estratégias práticas para lidar com a ansiedade pós-bloqueio e como estabelecer limites saudáveis que ele nunca mais conseguirá cruzar, mesmo que te desbloqueie amanhã. O trabalho real começa agora.